diferença de inflação para índice de inflação, né? Inflação, na verdade, é o fenômeno. Inflação é a alta de vários preços. É a alta persistente dos preços, muitos preços, tá? Não dá para a gente medir esse fenômeno na sua totalidade, porque seria absolutamente impossível você estar em todos os locais de venda. Imagina, todos os lugares onde é vendido um bem ou um serviço num país do tamanho do Brasil. E não seria possível você fiscalizar todos os itens, né, possíveis de se comprar num país como o Brasil. E aí o que você faz? Você vai determinar possíveis perfis. Então, por exemplo, famílias que ganham entre 0 e 10 salários mínimos, famílias que ganham entre 0 e 20 salários mínimos, famílias que ganham entre 0 e 40 salários mínimos, o que a construção civil compra, um índice de preço do atacado. E aí você vai nesses perfis que você definiu, né, e vai fazer uma pesquisa. E vai ver quais são os itens mais importantes. E aí você vai reduzir esse alvo, que seriam milhões de produtos no Brasil todo, né, provavelmente centenas, né? Você vai ter aí 100 milhões, 200 milhões de produtos diferentes no país todo. Você vai reduzir para um grupo menor, tá? De algumas dezenas ou algumas centenas. A partir daí fica mais fácil você verificar o preço de 100, 200, 300, 400 itens. É fácil, você entra no supermercado, dá uma olhada e tal, é tranquilo. 1 milhão de itens seria impossível, ainda mais 100 milhões, ok? Eu botei no material de vocês, pessoal, isso fica mais a título de curiosidade, ok? Eu botei um item chamado IPCAE. IPCAE. Tá? Índice de preços ao consumidor ampliado e especial. Aí você vai falar assim, Adriano, por que você, já que você está falando de índice de inflação, existem tantos índices de inflação, né? Tem o IGPM, tem o IGP, tem o IPC, o IPCA. Por que o IPCA é importante para nós? Porque, pessoal, essa semana, terça, eu dei aula para vocês na segunda, terça ou quarta-feira, ontem ou anteontem, um cliente meu me ligou e falou o seguinte, Adriano, aquele acordo que a gente fez, ele fez um o processo é público, tá? Mas acho que não precisa entrar em detalhes. Ele fez um acordo, era um processo, ele estava processando a pessoa tinha 2 processos contra ele, e aí a gente ia entrar com mais um processo contra essa pessoa, e uma confusão desgraçada, que não terminava nunca. Aí eu consegui sentar com a advogada, que é até uma advogada mais nova e tal, mas muito bem preparada, nossa ex-aluna. Consegui sentar com ela e explicar a situação, e aí a gente viu o quanto o meu cliente devia, o quanto o cliente dele devia para o meu cliente, e a gente fez uma composição, e no final das contas ficou uma composição muito boa. Encerramos, acho que com 4 ou 5 processos, e o meu cliente ficou de pagar uma quantia que não era muito grande, e que ainda foi parcelada, se eu não me engano, em 24 vezes. Tá? O que foi algo interessante. Só por curiosidade, pessoal, às vezes a gente quer, principalmente a gente que é advogado e tal, a gente quer receber e tal, o nosso cliente ainda quer receber também e tal, mas tem certas coisas que, se você não parcelar, o seu cliente não vai receber. Ah, não, Adriano, vou mandar penhorar os bens da pessoa. Esquece, não vai penhorar, demora, aí penhora, vai para leilão, ninguém compra. Então, às vezes, fazer um acordo razoável é a melhor opção. Nesse caso, o meu cliente fez esse acordo, ele tinha que pagar, se não me engano, 24 parcelas, e fez um ano desse acordo. E ele me ligou, falando, Adriana, tem que atualizar o valor. Porque tinha uma cláusula de atualização do valor no nosso acordo. E aí, pessoal, o acordo vinha assim, será atualizado pelo índice de correção adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, qual é o índice de correção que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro usa?
o índice que o Tribunal do Rio de Janeiro usa para atualizar as suas dívidas não tributárias. Eu vou deixar a questão tributária para o professor de Direito Tributário explicar para vocês lá no 8º, 9º período, tá? As dívidas não tributárias são atualizadas normalmente utilizando o IPCA-E, tá? Esse é o índice de preços ao consumidor amplo e especial. E aí eu explico ali por que ele é especial. De especial ele não tem nada, tá, gente? Ele é um índice de preços que vai pegar poucas cidades, não muitas cidades, por isso ele é diferente do IPCA. No IPCA a gente tem no IPCA a gente tem uma amplitude maior e o prazo, né? Não tem nada demais, mas é só para a gente saber que isso existe, tá? Que o IPCA é usado se você for advogado, se você for promotor, se você for defensor público, se você for juiz, aqui no estado do Rio de Janeiro, você vai usar muito isso, tá? Então, o índice que você vai utilizar é o IPCA-E. Então, é importante que a gente compreenda isso e que a gente saiba só que isso existe, tá? E aí você pode me perguntar assim, mas Adriano, quando eu for advogado, eu vou ter que atualizar os valores? Porque olha só, deixa eu te contar, eu não faço engenharia não, tá? Eu faço direito. Como é que eu vou atualizar valor com o meu cliente? Tá? Gente, isso você tem que fazer toda hora. Porque assim, às vezes o seu cliente ganhou, sei lá, 100 mil reais, mas a sentença mesmo saiu sei lá, 8 meses. E lá na sentença está dizendo que tem que atualizar, tem que fazer. Normalmente a sentença vem explicando. E aí, como é que eu faço, Adriano? Não sei fazer essas contas. Pessoal, na verdade, não precisa muito hoje em dia saber essas contas, tá? Não precisa muito saber essas contas. O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Você vai no site do Tribunal de Justiça, tjrj.jus.br, tá? Você vai no Tribunal de Justiça, ok? E vem aqui em serviços. Aí, serviços, você vem em cálculo judicial. Vai clicar em cálculo judicial e pronto. Aqui seu problema de matemática está resolvido, ok? Você vai botar a data inicial. A data inicial normalmente vai vir lá no nosso querido e amado processo. Isso vai estar na sentença, tá? Então, a data inicial, você coloca a data inicial, por exemplo, sei lá, 1º de janeiro de 2019. Claro que essa data é arbitrária, mas vamos lá. Data final, dia de hoje, o valor, você põe o valor, vou botar aqui R$1.000, só para a gente ver, ok? E aí você vai ter juros, se não vai ter juros, aí tem que verificar na sentença se tem juros ou se não tem juros, normalmente vai ter, e normalmente é o juro simples. Data do início dos juros, vamos imaginar que os juros iniciem no dia, sei lá, 1º de março de 2019. Se tem honorários ou não tem honorários, vamos imaginar que não tem honorários e aperta em calcular e ele faz a conta para você. Então, aqueles R$1.000 viraram 1.186,77. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar um print aqui nessa tela, vai juntar no processo e vai dizer, excelência, atualizados os valores, deu 1.186,70. É isso que o réu tem que me pagar. Então, é bem simples, tá, pessoal? Serviços. Você vai clicar lá em serviços, cálculo de débitos judiciais, e o computador vai fazer a conta para você. Qual é a vantagem disso, pessoal? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o juiz não tem muito como falar que está errado, a outra parte falar que está errado, porque é o site do tribunal, ok? E aí, qual é o índice que o site do tribunal usa? Gente, correção monetária, índice de inflação. Juros é a parte. Qual é o índice que o tribunal usa? O índice que o tribunal usa é o IPCA-E. Ok, gente? Então, é só para vocês saberem que isso existe. Vocês vão usar muito isso quando estiverem advogando. Vocês vão usar muito isso
quando forem promotores, defensores, juízes, e às vezes a gente nem sabe o que é aquele índice que o tribunal está usando, tá? O índice que o tribunal usa é o IPCA-E, ou seja, tem toda a descrição aqui do IPCA-E, tá? Como é que ele faz, como é que ele não faz. Ele é bem tranquilo, tá? É um índice que utiliza 465 itens, tá? São 465 itens, tá? Ele vai pesquisar itens de alimentação, bebidas, artigos de residência, telecomunicações, despesas pessoais, educação, habitação, saúde. Ele tem subitens dentro dessas coisas que a gente normalmente compra. Ele vai coletar os preços do dia 16 ao dia 15 do outro mês. Ele faz isso para poder pegar aí normalmente o pagamento dos aluguéis, que é entre o dia 30 e o dia 10. Tá? Então ele é bem tranquilo. A gente não precisa saber isso de cor, mas é só importante talvez saber que isso exista. Tá? Então, qual é o índice que o Tribunal de Justiça utiliza? IPCA-E. Tá? Podia ser outro? Podia ser outro. Quem foi que escolheu o IPCA-E? Não sei. Tá? Mas é esse índice que o pessoal usa e é bem tranquilo. Aliás, pessoal, quando vocês forem juízes, uma coisa muito importante de vocês botar na sentença de vocês conforme o índice utilizado por esse tribunal ou a correção conforme o IPCA-E. Tá? Sempre bota para evitar a discussão. Qual é o índice? Qual é o índice? E aí fica uma demora para o processo terminar, às vezes meses, por causa desse debate que é bobo. Então, na sentença, sempre. Ou, se você for advogado, no acordo, sempre. Correção conforme o índice do tribunal. Correção conforme o IPCA-E. Ok? Adriano, não vou lembrar esse negócio de IPCA-E. Imagina, daqui a 5 anos, eu formado, eu não vou lembrar IPCA-E. Esquece que isso não vai lembrar. Conforme o índice utilizado pelo tribunal. Resolveu o problema. Porque aí você vai poder fazer o quê? A conta onde eu te mostrei. A conta no próprio site. Ok, gente? Seguindo. Passada essa dica, que é uma dica um pouquinho mais prática, da gente botar sempre o índice do Tribunal de Justiça no acordo, na sentença, e colocar sempre a possibilidade, né, de fazer a conta no site, porque isso ajuda muito a nossa vida, porque a gente não sabe tanta matemática assim, né? Então, às vezes, usar o site do tribunal facilita muito a nossa vida. Eu sei que alguns de vocês devem saber fazer contas com correção monetária, com juros, e eu vou confessar para vocês, pessoal, que não é nem tão difícil assim. Porém, tendo o site, não vai ter erro. E é bom a gente saber que isso existe. Ok, pessoal? Vamos lá. Seguindo. Pessoal, agora vamos falar um pouco dos tipos de inflação, ou seja, por que a inflação acaba aparecendo, por que ela acaba surgindo, tá? Eu não sei se vocês repararam, pessoal, quando abri ali o site do TJ, que eu mostrei para vocês, a primeira coisa que apareceu foi uma matéria sobre o concurso, tá? Vai ter concurso agora para ensino médio e para ensino superior, né? Então, as inscrições acabaram sendo suspensas, né? E vão retomar assim que a pandemia tiver aí uma normalidade um pouco maior, tá bom? Mas é interessante, né? Todo mundo tem aí ensino médio, faz o concurso. Adriano, mas eu não quero fazer. Faz assim mesmo, tá? Só para ver como é que tá, ok? E quem tem vontade de fazer concurso público já vai fazendo. Adriano, mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado para fazer concurso, tá? Então faça que vai, na verdade, valer a pena e vai pegando aí o jeitão de como é que é as provas de concurso, ok? Mas vamos esperar acabar a pandemia e voltar para a gente poder fazer essa prova. Vamos lá. Tipos de inflação. A primeira forma de inflação, pessoal, é aquela que a gente comentou um pouco na aula passada. É a inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? Inflação de demanda é quando tem muita gente querendo comprar em face da quantidade de produtos que estão sendo ofertados no mercado. Muita gente querendo comprar, o produto se torna raro e, ao se tornar raro, o preço sobe, tá? Gente, quando eu falo que tem muita gente querendo comprar em face dos produtos que estão no mercado, qual o nome do concurso, Lucas? É o concurso para analista judiciário e técnico judiciário, tá?
analista judiciário e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Assim que voltar, as inscrições estavam abertas, tá? E aí o que aconteceu? Com as inscrições abertas, as pessoas estavam se inscrevendo e aí teve o problema da quarentena, essa coisa toda, e aí eles suspenderam, tá? Então, provavelmente, eles vão reabrir o prazo, para quem tem interesse, é claro, quando voltar. Então, acompanha lá no site do Tribunal de Justiça, tá? Dá uma olhada, tj.rj, não, tjrj.jus.br, é ponto .jus, tá, gente? Mas vai no Google e digita Tribunal de Justiça, Rio de Janeiro. Acabou. Você vai achar sem maiores problemas. Tá bom? Tá? Então, é analista e técnico. O analista é ensino superior, se algum de vocês já tiver ensino superior, pode fazer, e o técnico é ensino médio. O salário do técnico, pessoal, gente, eu não vou lembrar, mas 5 prata? Ih, gente, eu não sei. Não, eles vão reabrir para todo mundo, Carol. Bruta quase 8 mil, deve ser isso. Eles vão abrir para todo mundo, Carol, porque não tem muito como ser diferente. Até porque, para evitar impugnação depois, eles vão abrir, mesmo que seja um prazo curto, 1 mês, alguma coisa assim, para quem quiser se inscrever e vida que segue. Fica tranquilo que eu acho que eles vão abrir sim, tá bom? Vamos lá. Seguindo. Então, essa inflação de demanda, pessoal, é quando tem muita gente querendo comprar, ou quando tem pouco produto, ok? Essa é a forma de inflação mais simples, é a forma de inflação mais tranquila que a gente tem. Mas não é a única, tá, pessoal? A segunda forma de inflação que a gente poderia falar é a inflação de custos, tá? A inflação de custos, ela vai aparecer quando eu tenho uma assimetria na indústria. Eu tenho um determinado setor da economia que tem uma assimetria de produção. Adriana, assimetria de produção na indústria? Como eu explico isso melhor? Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu consigo produzir 100 carros por dia. 100 carros por dia. Se eu produzo 100 carros por dia, vamos imaginar, né, que no Brasil, é claro que não é isso, né, gente? Mas no Brasil eu tenho a capacidade de produzir 100 automóveis novos por dia. Se eu produzo 100 automóveis novos por dia, o que vai acontecer? Esses 100 automóveis novos vão precisar de 500 pneus. 5 do automóvel, mais o pneu do estepe. Ninguém aí vai querer andar sem estepe, não é isso, pessoal? Então, se eu produzo 100 automóveis, eu preciso que a indústria de pneus produza 500 pneus por dia. Vamos imaginar que há uma assimetria. Essa indústria de pneus só consegue produzir 300 pneus. Ou seja, faltam 200 pneus. Pessoal, o que vai acontecer? As montadoras de automóvel, a Fiat, a Ford, a GM, a Toyota, o que elas vão fazer? Elas vão começar a disputar esse pneu. E o preço do pneu vai subir. O preço do pneu vai subir. O preço do pneu vai subir e o preço do automóvel que você compra na concessionária vai subir junto. Por quê, pessoal? Por um motivo muito simples. O pneu, quando você compra o carro, o pneu não vem de graça. Aliás, muito pelo contrário, você paga por tudo no carro. Ora, o que vai ocorrer? O seu carro vai ficar mais caro. Veja, tem pressão de demanda? Não. Ninguém está querendo comprar mais carro. Não está faltando carro no mercado. Não é isso. Não é porque as pessoas, acabou a pandemia, agora eu quero comprar um carro para poder andar de carro. Não é isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma assimetria. Uma parte da indústria, as montadoras, precisavam de 500 pneus, porque produziam 100 automóveis. Uma outra parte da indústria não consegue produzir esses pneus.
produz menos pneus. E aí o preço sobe, ok? Essa é uma inflação de custos, ou seja, um elemento dos custos da montadora ficou mais caro. Ok, pessoal? Desculpa, gente, tive que empurrar o cachorrinho um pouco para lá, que não sei porque ele quer ficar no meu colo. Vamos lá. Pessoal, importante que a gente entenda isso. Inflação de custos, tá? Então, inflação de demanda, inflação de custos. A terceira forma de inflação é a inflação estrutural. Eu não gosto desse nome não, tá, gente? Eu acho esse nome meio ruim, mas é o nome que deram, vai aí mesmo. Ele é muito simples da gente entender, tá? Quando a gente fala de uma inflação estrutural, a gente está falando de uma inflação que nasce por causa dos custos que a economia às vezes se depara. Por exemplo, você tem uma estrada que é muito esburacada. Essa estrada que é muito esburacada, ela te dá um prejuízo, porque acaba o caminhão tendo problema no pneu, na suspensão, o frete fica mais caro, e aí você tem um problema que é o problema de isso ser repassado para o produto final. Ok, pessoal? Isso é algo que é muito importante para a gente entender. Então, eu posso ter um outro problema de custos. Eu vou mandar o meu produto pelo porto, quando chega no porto, por causa da burocracia ou da infraestrutura do porto, eu demoro a tirar o produto do navio para poder levar para o ponto de venda. Gente, um navio parado, ele tem o quê? Custo. E isso é muito importante para nós, tá? Esse custo, na verdade, é um custo que está sendo o quê? Bancado por quem está comprando o produto e vai ser repassado para o consumidor final. Adriano, isso que o pessoal chama um pouco lá de custo Brasil? É, um pouco sim. É a ideia de que você tem uma infraestrutura, principalmente de transporte, que é bastante deficitária. Você tem algumas burocracias que atrasam, às vezes, esse produto andar, e isso gera um problema que é um custo final para nós consumidores. Então, inflação de demanda, inflação de custos e inflação estrutural. Esse nome é ruim, é muito ruim, mas não foi eu que dei, aí não tenho o que fazer. E por último, pessoal, porém não menos importante, tá? É a inflação inercial. Gente, inércia é um termo lá da física, né? Que a gente aprendeu lá no ensino médio e está fazendo muita força para esquecer, porque a gente não gostava muito de física. Se a gente gostasse de física, a gente ia fazer engenharia, né? A gente ia fazer faculdade de física e não direito, tá? A inércia, pessoal, primeiro a inércia pode ser a ideia de um corpo parado, tá? Um corpo parado, ele vai ficar parado até que alguém mexa nele. Então, se você pegar e botar um copo em cima da sua mesa, ele vai ficar ali até que alguém tire ele dali, ou seja, uma força atue sobre esse copo e tire o copo dali. Só que a inércia, pessoal, não atua só sobre coisas que estão paradas. A inércia também é a ideia do movimento retilíneo e uniforme. Lembra? Lei de Newton. Todo corpo tende-se a manter parado ou em movimento retilíneo e uniforme, contando que a resultante das forças que atuem sobre ele sejam nulas. Ou seja, quem viu aquele filme Gravidade com a Sandra Bullock, qual era o problema daquele filme? O pessoal estava no espaço, e aí, quando se soltava da estação espacial, você ia, né? Você ia pelo espaço sem parar, nunca mais você volta. Por quê? Movimento retilíneo uniforme. Quando você joga alguma coisa em cima de uma superfície de gelo, a coisa vai em linha reta e não para nunca até bater em algo. Gente, para quem não entendeu, basta lembrar aquela vez que você está correndo e aí você tropeça na própria perna, tropeça em alguma coisa que está no chão, tropeça. Quando você tropeça, o que acontece? Você sente que vai cair, você vai se desequilibrando, você faz todo o esforço para não cair e acaba se esborrachando no chão. Por quê? Inércia. Movimento
ele não vai parar, a não ser que você consiga se segurar em alguém. Se você não conseguir segurar em alguém ou alguma coisa, você vai se esborrachar no chão. Tá? Então, existe uma inflação que é uma inflação inercial. De onde é que vem essa inflação, pessoal? Normalmente, essa inflação vem dos contratos. Tá? Vem dos contratos. E é simples, imagina. Imagina que todos os contratos têm uma cláusula nesses contratos dizendo assim: a, a, o reajuste do ano de 2020 vai ser com base na inflação de 2019. Esse reajuste pode ser do seu telefone fixo, do seu celular, da sua operadora de TV a cabo, pode ser a conta do gás, da luz, da água, ok? Então, o reajuste vai ser com base na inflação do ano anterior. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou pegando a inflação do ano anterior e trazendo para esse ano. Então, se ano passado a inflação foi 3%, eu reajuste esse ano em 3%. Se todo mundo reajustar os seus preços em 3%, a tendência é que a inflação esse ano seja também 3%. Aí, quando chegar em 2021, a cláusula do contrato continua válida. Eu vou pegar a inflação de 2020, que foi 3%, e vou aplicar de novo em 2021. E aí a inflação de 2021 vai ser 3%. Ou seja, essa inflação que eu estou pegando por causa dessa cláusula contratual e colocando sempre no ano seguinte, está trazendo a inflação do ano passado para esse ano. E aí é como se essa inflação não parasse nunca. Tá? É aquela coisa de você estar caindo e não consegue se segurar. É uma inflação que todo ano vai se repetir. Pelo menos em parte, porque eu estou pegando a inflação do ano anterior e jogando nesse ano. Então, aí eu tenho uma quarta forma de inflação, que é a ideia de uma inflação inercial. A ideia de uma inflação inercial. Ok, pessoal? Muito bem. Gente, quais são os principais efeitos da inflação sobre a economia? Tá? Pessoal, o primeiro efeito é que a inflação desorganiza a economia. Por que desorganiza? Porque eu não tenho mais certeza, eu não sei mais o que vai acontecer no futuro, porque eu não sei o preço das coisas. Lembra que a gente falou ano passado, na aula passada, segunda-feira, ano passado, nossa, é que o tempo parece que está passando tão devagar, né? Mas vamos lá. Na aula passada, segunda-feira, a gente falou que o empresário ele vai fazer toda uma conta, né? Não, eu vou pagar isso de trabalhadores, eu vou pagar isso de imposto, eu vou pagar isso de aluguel, eu vou gastar tanto com máquina, com equipamento, com matéria-prima, e aí vou ter tantos produtos para vender, e aí o preço desse produto é tanto, e aí eu faço a conta para ver se eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro. É claro que não é tão simples assim, tá, pessoal? Mas é mais ou menos essa conta que é feita. Veja, se eu não sei quais são os preços, eu não tenho como fazer conta. Eu não sei qual vai ser o preço do produto que eu vou vender, o quanto eu vou ter que pagar de salário, de aluguel, o quanto eu tenho que pagar de custo da matéria-prima, quanto é que eu tenho que pagar do equipamento. Eu não sei, porque eu não sei quanto é que vai custar as coisas amanhã, porque a inflação está muito alta. Então, você vai criar uma grande incerteza. E essa incerteza, como a gente sabe, vai afastar investimento e vai afastar o consumidor também, né, pessoal? Porque para pensar, você não sabe quanto você vai pagar. Você não sabe, você não tem muito como se programar. Não, vou guardar dinheiro para comprar um iPhone, ou um Samsung Galaxy, sei lá. Você não sabe quanto é que vai custar. Então, fica difícil de guardar dinheiro para fazer essas compras, tá? Então, vai ter essa desorganização, ok? A gente vai ter, tá? As pessoas tirando o dinheiro da produção e botando, né, na aplicação financeira, porque isso vai fazer com que as aplicações financeiras normalmente vão pagar ali um valor que vai parecer interessante para essas pessoas, e isso também é importante, tá? Vai desorganizar os preços, como eu falei, mas o principal efeito, pessoal, aquele que mais nos interessa, tá?
além, obviamente, da desorganização da economia, é a redistribuição da riqueza na sociedade. A gente aprendeu no primeiro dia de aula que a economia é a ciência que faz um estudo sobre a produção, distribuição e circulação da riqueza. Tá? Então, a riqueza ela é produzida, ela circula na economia e depois ela se distribui. Alguns ficam com mais, outros ficam com menos, né? Uns ficam com muito pouco, outros ficam com muito, mas esse é o processo. Riqueza é produzida, circula na sociedade e ela se distribui. Se distribui de forma não equitativa, não equânime, tá? A gente viu que a concentração de renda é um problema até grave na nossa sociedade. A gente viu que para a produção eu preciso de aumentar investimentos, a circulação da economia, a circulação na economia também é sempre muito importante. Porém, pessoal, a inflação, ela faz uma nova distribuição. É como se eu tivesse a distribuição que a economia normalmente colocou, pode não ser a melhor, mas é aquela que está colocada. A inflação pega e distribui tudo de novo, tá? Essa distribuição de novo gera o que a gente chama de conflito redistributivo. Conflito redistributivo. Ok, pessoal? O que é o conflito redistributivo? Pessoal, para facilitar, vamos ver esse quadrinho aqui. Conflito redistributivo, ele vai ser mais fácil a gente entender se eu dividir a sociedade em 4 estágios, ok? 4, digamos, grupos, tá bom? Primeiro, os trabalhadores mais pobres, ok? Quando eu botei ali trabalhador, são os trabalhadores mais pobres, que normalmente não têm acesso ao sistema financeiro. Então, tem aqui os trabalhadores mais pobres, ok? Os empresários, os trabalhadores mais ricos, que têm acesso ao sistema financeiro, e o governo, ok? Muito bem. Pessoal, o que é a inflação? A inflação é a perda do poder de compra da moeda, certo? A inflação significa que a moeda está perdendo o seu poder de compra, significa que a moeda está perdendo a sua capacidade de comprar. O que eu quero dizer com isso? É fácil, pessoal, é fácil de entender. Você pega uma nota de R$100, vai no supermercado hoje e compra um monte de coisa com aquelas notas. Embora a gente sabe que R$100 não dá para comprar quase nada. Mas você compra algumas coisas com aquela nota de R$100. Aí você volta em um mês e meio, 2 meses, sei lá. Você volta daqui a um mês com a mesma nota de R$100 e não consegue comprar as mesmas coisas. Você compra menos. O que está acontecendo? O dinheiro, a moeda, aquela nota de R$100 perdeu poder de comprar. Perdeu poder de compra. Então, a inflação é a perda do poder de compra, tá? Mas veja, minha gente, sem querer dar uma de Lavoisier, hoje já falamos de física, agora vamos falar de química, né? Uma aula multidisciplinar. Lavoisier dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É uma das leis que a gente aprendeu lá na química. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sem querer dar uma de Lavoisier da economia, pessoal, porque seria uma bobagem, porque, na verdade, a riqueza pode ser destruída, facilmente destruída, é só você imaginar que, sei lá, um meteoro cai na Terra e cai em cima de uma fábrica e destrói aquilo ali. A riqueza foi destruída. Você montou uma fábrica grande para produzir, sei lá, deixa eu ver uma coisa aqui, para produzir CDs de música. Veio um cara e inventa MP3, com o avanço da internet e da possibilidade de você fazer comércio legal, comércio sempre legal, de músicas pela internet, ninguém quer mais comprar CD de música.
aquela riqueza, aquele investimento que você fez numa máquina que era para fazer CD. Se você não tiver como usar aquela máquina para uma outra coisa, uma riqueza se perdeu. Mas, de qualquer maneira, na maioria das vezes a riqueza não se perde, ok? Ela pode acontecer, ela pode ser absolutamente destruída, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes o que acontece é a riqueza trocar de mãos. O que vai acontecer, pessoal? Há alguns anos eu fui numa palestra de um jornalista da Globo e ele deu um exemplo que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, ele falava o seguinte, na época que a inflação era 40% ao mês, ele achava muito estranho, O que ele achava estranho? Ele depositava 100 cruzeiros cruzados, ou seja, o que for, ele depositava 100 na caderneta de poupança. Passava um mês, ele ia lá e tinha 140. E a pergunta que ele fazia era a seguinte, de onde é que saía aqueles 40? E aí ele começou a perceber, ele estava fazendo uma obra na casa dele, tá? Ele começou a perceber o seguinte, que no início do mês, os pedreiros que levavam marmita, levavam no início do mês arroz, feijão, carne, uma salada na marmita. Lá para o dia 15, era arroz e feijão. No final do mês, já nem levavam marmita, tá? Daí a gente conclui duas coisas. Primeiro que esse jornalista da Globo, acho que nem está na Globo mais, é Alexandre Garcia, né? Nem sei se está na Globo mais, se saiu, nem sei mais. Podia dar almoço para os caras, né? Não custava nada para ele que ganha bem e tal, dar almoço para os pedreiros, né? Segunda coisa que a gente conclui é que aquele dinheiro que o pedreiro recebia no início do mês tinha um poder de compra. E esse poder de compra ia se perdendo à medida que o mês passava. Quando chegava no final do mês, aquele poder de compra estava em 40% corroído. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão, que é a conclusão que eu quero chegar aqui com vocês. Qual é a conclusão? Esse dinheiro saía do trabalhador, tá? E ia para quem podia aplicar no sistema financeiro. Ou seja, para as pessoas que conseguiam fazer uma caderneta de poupança, um CDB, um RDB. Naquela época tinha uma coisa chamada overnight, tá? Tinha open market, tinha um monte de aplicações financeiras para você colocar o seu dinheiro, tá? Então, a gente tem aqui uma situação em que o trabalhador está perdendo renda. Então, você tem aqui uma perda de renda do trabalhador para o sistema financeiro. Ok, pessoal? Isso é algo importante para a gente entender, tá? O empresário, pessoal, também consegue se defender. Por quê? Porque o empresário, ele aumenta o preço do produto que ele tem para vender. Então, se o preço era 100, ele aumenta para 140. Então, ele consegue se defender da inflação. É claro que quanto maior o empresário, mais ele consegue se defender. O empresário menor, ele se defende menos. Mas o que está acontecendo é que ele também consegue manter o poder dele. Então, o trabalhador também vai perdendo recursos para os empresários. Então, veja, a renda que o trabalhador está perdendo, está indo, o trabalhador mais pobre, está indo para os trabalhadores mais ricos, que têm acesso ao sistema financeiro, que podem fazer aplicações financeiras, e para os empresários, principalmente para os grandes empresários. Além disso, pessoal, o governo também vai aumentar o preço do produto que o governo vende, é bom, hein? Vai aumentar também o preço daquilo que o governo cobra da gente. O que o governo cobra da gente, pessoal? O governo cobra da gente tributos. Esses tributos vão ter seu valor reajustado. Por quê? Porque o que o governo vai fazer é indexar os valores. O que é indexar, pessoal? Indexar é atrelar um valor a outro, ok? Vocês têm o CR, quer dizer, vocês ainda não têm CR, que vocês estão no primeiro período. Quando acabar o primeiro período, vocês vão ter um CR, que é o coeficiente de rendimento, que é a média das notas que você tirou. Imagina que o seu pai, sua mãe, aqueles que recebem mesada, sei que a maioria já não deve mais receber e tal, mas imagina que você recebe uma mesada do seu pai e da sua mãe, e ele fala, o seu
a partir de agora, que você terminou o primeiro período e tem o seu CR, a sua mesada estará indexada ao seu CR. Se o seu CR subir, crescer, a sua mesada cresce. Então, imagina que seu CR era 5, foi para 5,5, cresceu 10%. Então, a sua mesada vai crescer 10%. Ah, Adriano, mas o meu CR era 8 e caiu. Então, ele vai cair dependendo ali do percentual que caiu. Isso é indexar, é atrelar um valor a outro. Gente, o governo, normalmente, ele tem indexadores, tá? O indexador mais comum, que a gente acaba sempre ouvindo falar, é a UFIR, tá? A UFIR, eu botei até aqui, gente, no nosso material, a UFIR. O que é a UFIR? A UFIR é o indexador. Se a inflação aumenta, o valor da indexação, o valor da UFIR aumenta. Naquela época, que a inflação era muito alta, 40% ao mês, o que a gente tinha era uma UFIR que aumentava todo dia. Hoje, a UFIR aumenta uma vez por ano. Então, quando você vê aquela placa assim, não trafegue pelo acostamento, multa 540 UFIR, é para evitar que todo ano eu tenha que ficar mudando o código de trânsito e ajustando as multas. Eu boto tudo em UFIR, quando chegar no início do ano, eu reajusto a UFIR e automaticamente todas as multas, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, o nome é péssimo, tá, gente? Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito não é brasileiro, né? A não ser que você saia do Rio Grande do Sul e dirija até Rondônia, tá? O trânsito, ele é local. O código é que é nacional, devia ser Código Brasileiro de Trânsito. Mas tudo bem, vamos lá. Segue o baile, né? Mas o nome é péssimo. O nome certo deveria ser, em vez de ser CTB, Código de Trânsito Brasileiro, deveria ser CBT, Código Brasileiro, porque brasileiro é o código e não o trânsito, né? Mas vamos voltando. Mas então, para atualizar, por exemplo, as multas do Código de Trânsito, você vai seguir o que está ali. Ok, pessoal? Isso é algo que é bastante importante para nós, tá? Então, como é que funcionava? Você recebia o seu IPTU, por exemplo, em vez de vir escrito R$100, 100 cruzeiros, 100 cruzados, vinha escrito 100 UFIR. E todo dia aquilo ali aumentava. Ou seja, o governo está aumentando o preço aí entre aspas, está aumentando o preço daquilo que ele cobra para a gente. Ok? Então, você vai ter também uma perda do valor ali que o trabalhador ganha também para o governo. Ok, gente? Essa perda que vai para o governo, pessoal, tem um apelido, tá? É apelido. Gente, apelido não é real, tá? Então o cara bota lá, né? Ele tá lá no chat conversando com pessoas e ele bota lá o nickname dele, né? Sei lá, Tigrão Maravilhoso. Só na tua cabeça, tá, colega? Tá? Porque o apelido não reflete a realidade. Tá bom, pessoal? Então é importante que a gente entenda o seguinte. Tinha um apelido. Qual era o apelido disso? O apelido disso era imposto inflacionário, ok? Imposto inflacionário. Por que imposto inflacionário, pessoal? Porque imposto, tá? É o nome comum que a gente dá para o dinheiro que sai do bolso do contribuinte e vai para os cofres públicos, ok, pessoal? Cofre público tem como sinônimo erário, tá? Então é o dinheiro que sai do seu bolso e vai para o erário. Gente, não existe erário público, tá? Porque se cofre público, erário público seria cofre público público. Não faz sentido, tá? Seria pleonagem, tá? Se você perguntar na rua para qualquer pessoa que deveria estar em casa, porque é período de quarentena, mas se você perguntar na rua para qualquer pessoa, assim, como é que é o nome do dinheiro que sai do bolso do contribuinte e vai para o cofre público? O cara vai falar isso, imposto. A gente vai ver nas próximas aulas que não é imposto, tá? Imposto, taxa, contribuição, são coisas diferentes. Mas a gente vai estudar isso daqui a pouco. Só que virou o apelido imposto inflacionário. Então, o imposto inflacionário é o dinheiro que, sem perceber, os mais pobres perdem
para o governo, ok? Por isso, pessoal, que eu falei com vocês que o governo, por isso que eu falei com vocês que há uma concentração de renda por causa da inflação. Essa concentração de renda por causa da inflação se dá, gente, se dá porque você tem uma perda de renda dos mais pobres que vai para os mais ricos, porque podem acessar o sistema financeiro, porque são grandes empresários, e também vai para o governo. Então você concentra renda na mão do governo e na mão dos mais ricos, prejudicando os mais pobres. Por isso, pessoal, que é tão importante você combater a inflação. Porque quem mais perde com a inflação? O pobre. O mais pobre. Quanto mais pobre, mais ele é prejudicado. A inflação, pessoal, funciona, portanto, como um Robin Hood ao contrário. Ela tira do pobre e dá para o rico. O que é péssimo. Esse imposto inflacionário é péssimo. Porque a ideia, gente, é o princípio da capacidade contributiva. Quanto mais rico você é, mais imposto você paga. Quanto mais pobre você é, menos imposto você paga. Esse imposto, entre aspas, porque não é um imposto legalmente falando, dentro do direito tributário, ok? Mas esse imposto inflacionário, ele é péssimo. Porque quem mais paga é o mais pobre. Então a inflação, ela não pode existir. Ela tem que ser o mais baixo possível, porque a inflação sendo o mais baixo possível, pessoal, ela vai, obviamente, ter a possibilidade de ter essa melhora. Então, o que acontece, gente? Dentro de um quadro de uma inflação alta e persistente, você tem a perda de renda dos trabalhadores mais pobres para os empresários, que podem reajustar o preço daquilo que vende. Adriel, mais pobre não pode reajustar o preço daquilo que vende? Não, porque normalmente você não determina o seu salário, ok? E normalmente o que você vai vender é a sua força de trabalho. Então, os mais pobres perdem renda para os mais ricos e para o governo. Ok, pessoal? Por isso que a inflação é tão ruim. Além de desorganizar a economia, gerar expectativas negativas, bagunçar os preços dentro da economia, o que vai acontecer é uma perda de renda dos mais pobres para os mais ricos. E isso é algo que é sempre muito ruim. Ok, gente? Isso é importante da gente entender. Então, pessoal, preste atenção. Se eu perguntar numa prova, e eu sempre pergunto sobre conflito redistributivo, o que você vai responder? Primeiro, tem que ter inflação. Então, você vai falar, numa situação em que haja inflação, numa situação em que a inflação é alta e persistente, tem que ter inflação. O que vai acontecer? Você vai falar que os trabalhadores mais pobres, que as pessoas mais pobres vão perder renda para as pessoas mais ricas, que podem acessar o sistema financeiro ou que são empresários, e para o governo. Pessoal, se esquecer de falar da inflação no início, vai perder ponto. Porque você tem que saber que o conflito redistributivo acontece quando tem inflação. Se esquecer de falar das classes ali que estão envolvidas, os mais pobres, os mais ricos, né? Quem tem acesso ao sistema financeiro, quem tem acesso e os grandes empresários e tal, vai perder ponto. Se esquecer de falar do governo, vai perder ponto. Ok? Pessoal, que fique muito claro, eu não tenho nada contra o empresário, tá? Não tenho nada com quem ganha um bom salário e tem acesso ao sistema financeiro, pode fazer aplicações financeiras com seu dinheiro. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, só tenho a favor. Porém, essas pessoas conseguem se defender da inflação. E os mais pobres não, fazendo com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Como a inflação no Brasil surge no final dos anos 50, início dos anos 60 aqui no Brasil, e vai durar até 94, anos 60, 70, 80 e parte dos anos 90, quase 35 anos,
A concentração de renda no Brasil é gigantesca também por causa disso. É muito tempo convivendo com uma inflação alta. Ok, pessoal? Então, nada contra quem é empresário ou quem ganha bem e tem suas aplicações financeiras. O que eu estou querendo dizer é que eu não posso penalizar a população mais pobre, que normalmente é a mais vulnerável, com a inflação. Ok? Isso é muito importante. Por isso, pessoal, existe um combate muito forte à inflação, existe um combate muito forte à inflação que é feito no Brasil pelo Banco Central, ok? Pelo Professor, Banco... antes de você prosseguir, Fala. você pode me explicar de novo como que a população mais pobre perde a renda para o governo? Olha só, o governo, o que o governo cobra da gente? O governo cobra da gente tributo. É isso que o governo cobra, tá? Ele cobra da gente tributo. Quando a inflação era muito alta, 40% ao mês, vocês, graças a Deus, não viveram isso. Vocês, graças a Deus, não viveram isso. Quando a inflação era muito alta, o que acontecia? Você não recebia o carnê de IPTU dizendo assim, na sua casa, você tem que pagar R$ 200 à vista ou 10 parcelas de 203. Se você pagar até o dia primeiro, você paga 170. Não é, claro que eu estou chutando, tá, gente? Esse IPTU está muito barato. Não era assim que funcionava, tá? Não era assim. Você recebia, assim, o seu carnê. Você tem que pagar 200 UFIR. E você olhava no dia 1º de janeiro, olhava lá para o carnê, e uma UFIR valia um cruzeiro, um cruzado, R$ 1. Então dava no mesmo. Só que no dia seguinte, uma UFIR já valia R$ 1,03. No outro dia, R$ 1,05. O que o governo fazia? Ele fazia a mesma coisa que o cara do supermercado fazia. Ele reajustava o preço daquilo que ele cobra para a gente todos os dias. Então, olha só o que está acontecendo. Você está perdendo renda, porque o seu dinheiro está comprando cada vez menos. E o governo está se defendendo. Como é que ele se defende? Aumentando o preço diariamente, aumentando o preço daquilo que ele cobra para a gente, que é o tributo. Ok? Preço aí não é o melhor palavra, não, tá? A melhor palavra seria valor, mas acho preço mais fácil da gente entender. O que está acontecendo? A mesma coisa que está acontecendo com o empresário. Tá? Ele está... só para encerrar o raciocínio, Felipe. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o preço dele todo dia. Ou seja, ele está ganhando um pouquinho a mais. E nós, contribuintes, estamos perdendo. A nossa renda está indo embora e indo para a mão do governo. Ok? Então, é algo que é complicado, mas precisa ser compreendido. Porque a gente não pode sair daqui hoje sem entender, pessoal, que a inflação ela é muito prejudicial para os mais pobres. Por isso que o governo tem que combater a inflação. Quem é que combate a inflação, pessoal? Quem combate a inflação, quem tem a primazia no combate à inflação, é o Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, que a gente chama carinhosamente de Bacen, tá? Bacen. O Bacen, tá? Gente, olha só, numa prova, na faculdade, se você escrever Bacen, tá tranquilo. Numa prova de concurso, eu jamais faria isso. Eu escreveria Banco Central. Vai que o cara que vai corrigir resolve tirar um 0,25 e aquilo ali te bota para trás na lista de classificação. Ok? Mas, na minha prova, ou em qualquer outra prova, eu vou escrever Bacen sem maiores problemas. Numa prova de concurso, eu não faria isso. Eu escreveria Banco Central. Não precisa botar o do Brasil, não. Só Banco Central já tá bom. Tá? Gente, o Banco Central, ele é o guardião da moeda. A gente não fala que o STF é o guardião da Constituição. O Banco Central é o guardião da moeda. É ele que opera, é ele que operacionaliza a política de proteção à moeda. Qual é a política de proteção à moeda que o Brasil tem hoje, tá?
é o regime de metas de inflação. Regime de metas de inflação. Ok? Regime de metas de inflação. O que é isso, pessoal? É algo muito simples da gente entender, porém, vamos prestar atenção que, terminando essa explicação, eu libero vocês até pelo adiantado da hora. Pessoal, o regime de metas de inflação é o seguinte: o governo estabelece uma meta de inflação para o ano seguinte, normalmente para os 2 próximos anos. Então, ele fala assim, em 2021, ano que vem, em 2021, a meta de inflação para o Brasil é 5%. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Deve ser alguma coisa próxima de 5% mesmo, mas de cabeça eu não me lembro da meta, ok? 5%. E aí o governo fala, o Banco Central fala, eu, Banco Central, vou fazer de tudo, para que a inflação seja 5%. No caso brasileiro, pessoal, você tem uma inflação com uma, digamos, uma folga, uma banda, você tem uma margem. A margem no Brasil é mais ou menos 2%. Ok? Então, o que o governo está falando para a gente? Eu quero uma inflação que fique entre 7 e 5 menos 2, 3%. Ou seja, eu quero que no ano que vem a inflação do Brasil fique entre 3 e 7%. Gente, se ela ficar abaixo de 3%, tirando um caso ou outro, que isso pode ser ruim, como a gente está vivendo isso agora, por causa da pandemia, então a gente pode ter um problema de deflação, mas abaixo não é muito problema. O problema é quando a inflação fica acima disso, 8, 9, 10%. Aí é ruim. Então o governo fala. Qual é a arma que o governo tem, gente? O governo tem uma arma poderosíssima chamada Selic. A Selic, está ali no nosso material, tá? A Selic, Serviço de Liquidação e Custódia, tá? A Selic é a taxa básica da economia. Adriana, taxa básica da economia? Taxa básica da economia. O que é a Selic, pessoal? A Selic é o que o governo paga se você emprestar dinheiro a ele. Se você emprestar dinheiro para o governo, como é que a gente empresta dinheiro para o governo? Comprando títulos da dívida pública. Comprando títulos da dívida pública. Se você empresta dinheiro para o governo, comprando títulos da dívida pública, que você pode comprar indo lá no Tesouro Direto, né? O site, digita lá no Google Tesouro Direto, que você vai achar. Acho que alguém já falou isso na aula passada. Você digita lá Tesouro Direto, você vai cair num site do governo, onde você pode comprar títulos da dívida pública brasileira e você vai ganhar uma rentabilidade, que é a Selic. A Selic foi determinada ontem. Ontem teve uma reunião do Banco Central que baixou a Selic de 3,75% para 3%. Então, você vai ganhar 3% ao ano se você emprestar dinheiro para o governo. Aí você vai falar assim, Adriana, 3% ao ano é pouco, né? Pô, eu queria ganhar mais. É verdade. Mas qual é a vantagem de você emprestar dinheiro para o governo? Por que essa taxa é chamada de básica? Porque, em tese, pessoal, a não ser que aconteça uma hecatombe muito grande, que não vai acontecer, o governo sempre paga a sua dívida. Ah, Adriano, mas o governo do Brasil, o governo brasileiro sempre paga a sua dívida. Pagava no período, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, pagava no período do Fernando Henrique Cardoso, já teve em 14? Não, Lucas, já teve acima de 40%, tá? Lá no período do governo Fernando Henrique Cardoso já teve bem mais alta do que isso, tá? Fica tranquilo, tá ok? Então já teve taxas aí bem mais altas, ok? Na verdade, o que acaba acontecendo é que o governo paga isso para quem empresta dinheiro para ele. Então você tem aí uma situação em que essa taxa Selic vai remunerar esses valores, tá? Então a gente já teve taxa Selic, pessoal, próxima ali de 45%, se eu não me engano. Foi a taxa mais alta que a gente teve ali
97, 98, 99, quando da crise do governo Fernando Henrique, tá? Foram as taxas Selic mais altas que a gente já teve. No governo Dilma, eu acho que chegou, provavelmente deve ter chegado perto ali de 14%, porque você teve um ano no governo Dilma em que a inflação chegou próxima de 14%. Vamos explicar isso melhor daqui a um segundo. Mas no governo Fernando Henrique, você teve inflações, taxa Selic próxima de 45% ao ano. Mas, vamos lá. Qual é a ideia, pessoal? O governo não vai deixar de pagar. Por quê? Porque, pessoal, se eu emprestar dinheiro para 100 pessoas, 96, 95, 94% das pessoas vão me pagar. 3, 4, 5, 6, 7% das pessoas não vai me pagar. Por quê? Porque as pessoas morrem. E aí quem morre não paga. As pessoas ficam muito doentes e não pagam. As pessoas perdem o emprego e não pagam. As pessoas têm imprevistos muito graves, às vezes, na vida delas e não pagam. E tem uma galera que é caloteira mesmo, tá? Que não vai pagar mesmo, porque devo, nego, não pago enquanto puder. Ok? Mas a gente sabe que esse nível de pessoas assim, que são tão caloteiras assim é pequeno. Mas o problema é que acontecem questões que às vezes impedem a pessoa de pagar. Que pode ser uma doença, pode ser a morte, pode ser um problema de família grave, pode ser perder o emprego. E a pessoa não é que ela seja caloteira. Tem alguns que são, tá? Mas não é que ela seja caloteira, é que ela não consegue pagar. Isso não vai acontecer com o governo. O governo vai ficar doente, não vai morrer. O governo não vai deixar de pagar. Então, veja, por que a taxa Selic é a taxa básica ou é a taxa mais baixa da economia? Porque o risco é muito pequeno, basicamente zero. Então, para emprestar 3%, tá? Para o Lucas, para o Felipe, tá? Para emprestar 3%, para a Aline, para o Estevão, eu empresto para o governo. Se o Lucas, o Felipe, a Aline, o Fábio, o Estevão quiserem dinheiro emprestado, eles vão ter que pagar mais do que 3%. Se vocês querem pagar só 3%, eu empresto para o governo, que é mais fácil. Fala, Arthur, deixa eu ver aqui o que você colocou. Claro que tem que pagar, gente. O fato de mudar quem está... Gente, olha só. Vocês já devem ter visto isso em ciência política. Existem algumas questões que são de governo e outras que são de Estado. Certo? O governo é algo que é menos digamos, perene. O governo muda. A cada 4 anos, se tiver uma reeleição, a cada 8 anos, o governo muda. Gostando você ou não. O princípio básico da democracia é esse, né? Ou seja, uma alternância de poder. Esse é um princípio básico da democracia, de uma democracia, né? De um Estado, de uma república, que seja um Estado democrático de direito. A ideia é que haverá sempre uma alternância de poder entre pessoas e grupos. Quando muda o governo, a dívida que foi contraída pelo governo anterior tem que ser paga. Senão ia ser complicado, né? Imagina, mudou o governo. Não vou pagar mais nada. O que o cara fez é problema dele, não tem nada a ver com isso, não vou honrar compromisso nenhum. Não dá, né? Imagina obras, que a gente tem obras, né? Estradas, hidrelétricas, aeroportos, obras grandes, que demoram anos para ficar prontas. Nunca iam ser feitas, né? Então, um compromisso que é assumido por um governante tem que ser honrado pelo outro, caso haja uma mudança de governo. Porque senão, imagina, vamos imaginar, sei lá, Estados Unidos, tá? Peraí, vamos imaginar os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos morre, o Trump tem uma overdose de laquê e morre. Aí o presidente novo que assume, não vou pagar nada? Não, tem que pagar. Deixa eu ver o que o Felipe perguntou aqui. Mas como é feito esse pagamento? A pessoa apresenta o título no banco? Você vai comprar um título. Na verdade, é muito mais simples do que isso, né? Você vai comprar esses títulos, normalmente vai ter uma corretora que vai fazer ali alguma intermediação. O seu banco pode fazer essa intermediação para você. Você compra os títulos, você vai gastar hoje 100. Daqui a um ano, o seu banco mesmo vai resgatar isso e vai depositar 103 na sua conta. Tá? É bem tranquilo. É muito tranquilo. Tá? Investir em títulos da dívida pública brasileira normalmente é um bom investimento. Apesar da taxa estar baixa, mas é um bom investimento. Tá bom, gente? É algo que vale a pena.
O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é que você vai fazer isso. Você vai ter uma taxa que é a taxa mais básica, mais baixa da economia, ok? É uma taxa mais baixa da economia. É a taxa que você tem para emprestar dinheiro para o governo, ok? Se o governo nota que a inflação está subindo, vamos começar com subindo, depois eu falo de caindo. Se o governo nota que a inflação está subindo, ela está em elevação, ela está aumentando, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa básica de juros. A ideia, pessoal, é que você tem uma taxa que é o piso, tá? Ela é o piso. Todas as outras taxas estão aqui em cima. A taxa que o governo, que o banco te cobra quando você pega dinheiro emprestado para comprar um carro, para comprar uma casa, todas essas taxas diferentes, elas estão empilhadas aqui em cima. Quando o Banco Central sobe a taxa Selic, é como se ele subisse todas as taxas de juros. Então, imagina, a taxa Selic é 3%, aumentou para, vou fazer um aumento grande aqui, tá? De 3 para 10%. Significa que todas as taxas que os bancos cobram também vão aumentar. Ah, Adriana, vai tudo aumentar 7 pontos? Não, pode aumentar mais ou menos, mas tudo vai aumentar. Porque quando sobe o básico, sobe tudo junto. Imagina uma piscina em que tem um barquinho de brinquedo embaixo da piscina. Sobe o nível da água, o barquinho de brinquedo sobe. Desce o nível da água, o barquinho de brinquedo desce. Ok? O nível da água é a taxa básica de juros. O barquinho é aquilo que você paga no seu banco. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu, governo, Banco Central, uma reunião do Cupom é Comitê de Política Monetária, né? O governo adora essas siglas, né? Quando tem uma reunião do Banco Central e ele aumenta a taxa de juros, todas as taxas de juros na economia sobem. Adriano, por que ele faz isso quando a inflação está querendo subir? Fácil, pessoal. Quando a taxa de juros sobe e você vai comprar alguma coisa, você começa a pagar juros na prestação. Aquele iPhone que você ia comprar em 10 parcelas de R$ 400, nem consigo entender porque alguém dá R$ 4.000 no celular, mas vamos lá, vocês gostam, então tudo bem. Que você ia pagar em 10 parcelas de R$ 400 sem juros, agora não são mais 10 parcelas de R$ 400. Agora são 10 parcelas, sei lá, de R$ 470. Pô, Adriano, de 4.000 para 4.700, aumentou o preço, hein? Aumentou o preço, vou comprar, não. E a ideia é essa, pessoal. Você restringe o crédito, você aumenta os juros, os preços das coisas, principalmente compradas a prazo, ficam maiores e as pessoas desistem de comprar. E aí vamos voltar àquilo que a gente aprendeu lá atrás. Quando os preços ficam maiores, quando fica mais difícil de comprar a prazo, a demanda cai. Quando a demanda cai, começa a sobrar produto na loja do empresário, porque eu cortei a demanda. Quando começa a sobrar produto na loja do empresário, ele pensa, se eu aumentar o preço, aí é que eu não vou vender mesmo, eu já não estou vendendo. Se eu aumentar o preço, danou-se. Vai encalhar mais ainda. E aí ele para de aumentar o preço. O cara da fábrica quer aumentar o preço, ele fala, olha, se você aumentar o preço, eu não compro. Porque eu vou ter que aumentar o preço do meu consumidor, já não estou vendendo, o cara da fábrica vai diminuir o preço também. Ou vai pelo menos não aumentar mais. Então a ideia qual é, pessoal? A ideia é muito simples. Eu aumento a taxa de juros para frear a economia, para diminuir a demanda na economia. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito simples. As pessoas vão diminuir a demanda para começar a sobrar produto, e aí sobrando produto, eu não consigo mais aumentar o preço. Adriano, e se for o contrário? Se for o contrário, eu diminuo a taxa de juros. Por isso que o governo diminuiu de 3,70. O governo não, o Banco Central diminuiu. Porque o Banco Central, né? O Banco Central é um aparato do Estado brasileiro. Então não foi uma decisão, não é uma decisão que é de governo, é uma decisão de Estado. Mas deixa isso para lá. Por que o Banco Central diminuiu a taxa de juros? O
o Banco Central diminuiu a taxa de juros porque a economia está muito parada com a pandemia. Não está faltando produto porque as pessoas estão comprando muito e está faltando produto. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, está sobrando produto. E não vou baixar a taxa de juros na esperança de que os bancos baixem a taxa deles também. E aí vamos ter esperança que isso aconteça. Aí eu vou ter mais crédito, as pessoas vão conseguir comprar mais. Ou seja, quando eu diminuo a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, eu vou ter a ideia de tentar aquecer a economia, porque agora os juros são menores. E aí talvez aquele iPhone fique um pouquinho mais barato. Ok, pessoal? E aí, o Lucas falou que teve 14% no governo Dilma. Gente, olha só, no governo da presidente Dilma, você teve um ano ali, que se eu não me engano foi 2015, em que a inflação estava mais alta, ela chegou acho que a 10%, tá? Então você foi aumentando a taxa de juros para controlar a inflação. A taxa básica de juros, a Selic, para controlar a inflação. Hoje, a inflação não é um problema, porque você tem uma economia muito parada por causa da pandemia. Então, eu baixo a taxa de juros, que já estava baixa, porque a economia já estava parada antes da pandemia, né? Ou seja, a taxa de juros brasileira já era bastante baixa, de 3,75, agora foi para 3, ou seja, a economia já estava em marcha muito lenta antes da própria pandemia. E, na verdade, você diminuiu ainda mais para verificar se você consegue ativar a economia. Pessoal, para liberar vocês, façam uma pesquisa e vejam quais são as taxas de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, do Banco Central Japonês. Você vai ver que as taxas ou são zero, ou algumas são negativas. Ou seja, se você pegar dinheiro emprestado, você vai ter que pagar para o governo. As taxas são zero, porque o governo não quer tirar dinheiro da economia. Olha só, ele quer que você pegue o seu dinheiro e gaste, não compre título do governo. Porque a economia está muito parada, ele quer incentivar a produção e o consumo. Por isso que o Brasil diminuiu de 3,75 para 3. Pessoal, diminuir de 3,75 para 3 é uma diminuição grande, tá? Porque, são 75 centavos, mas, na verdade, essa é uma diminuição de 20%. É muita coisa, 20% numa canetada só. Ok, pessoal? Então, como é que é feito o controle da inflação no Brasil? Através da taxa Selic, operacionalizada pelo Banco Central. Ok? O Banco Central aumenta a taxa Selic para aumentar a taxa de juros na economia e diminuir a pressão de demanda, fazendo com que as pessoas comprem menos porque os juros estão mais altos. Ou o Banco Central, quando a inflação está muito baixa, que é o caso do Brasil agora, porque a economia está parada, diminui a taxa de juros para tentar aquecer a economia. Ok, pessoal? E com isso, eu acho que a gente encerra essa parte da economia do Banco Central. Eu vou pedir um favor a vocês, pessoal, para na próxima aula, quando eu estiver fazendo a revisão na segunda-feira do que a gente viu na aula de hoje, me lembrem para eu falar de diferença de Banco Central dependente para Banco Central independente. Ok? Que aí eu faço junto isso com a revisão. Ok, pessoal? Gente, vou ficando por aqui. Quem tiver dúvida pode perguntar. A gente fica aí até a hora que for respondendo as perguntas. Ok? Vou desligar aqui a gravação sem maiores prejuízos.